A relação com a mãe dele era uma relação muito tumultuada. Eu não sei o que houve, quer dizer, eu sei de algumas histórias que o Pierre me contou, que o Denner contou para. Estou falando isso pela primeira vez. Viu? O Denner contou, o Pierre me contou que o Denner contou para ele que quando ele era menino e começou a mostrar aquela coisa afetada e tudo isso, disse que a mãe e a irmã encontravam com ele no hall do elevador do prédio onde eles moravam no Rio de Janeiro e faziam de conta que não conheciam ele. Ele várias vezes ele jogou a mala dela, mas jogou literalmente a mala dela de roupa no meio da rua, que o Pierre que foi buscar. E depois ele foi, por uma questão social, até, sabe, você tem que ter mãe, você tem que ter, sabe, família e tal, porque ele circulava num meio que tinha tudo isso, então ele vestia a mãe, fazia a festa, vestia a mãe muito bem e tudo isso, mas ele não se dava com ela, não. Ela era uma mulher muito metida, uma mulher de índole má, eu diria, entendeu? Ela estava sempre fazendo mexerico, ela se metia na vida, olha, ela era uma pessoa que incomodava o dele, viu? Incomodava. Ele chamava ela de peida. Na verdade, eu fiquei muito mais amigo da Estela do que do Denner. Por quê? Porque a Estela tinha minha idade, quer dizer, a Estela estava fazendo 18 anos, ou 19 anos. Que a Estela casou com o Denner, ela não tinha 16 anos ainda, né? E a gente partilhava das mesmas coisas. Ela gostava de Jovem Guarda, gostava de música jovem, gostava de minissaia e tudo. E o Denner não, o Denner era aquela pessoa classuda, aquela pessoa fina. E eu também, eu era moleque e eu estava afim daquelas coisas jovens, que é normal, né? Da minha idade e tudo isso. Do tempo que eu conheci, foi uma relação de um casal, de um cara muito mais velho com uma menina muito mais jovem, que queria fazer um monte de coisa que ele não queria que ela fizesse, que ela fazia do mesmo jeito, porque ela também tinha um temperamento forte, a Estela tem. Ela também é de leão, como ele, né? Normal, briga que você tem de marido e mulher, enfim, de relacionamento, mas nada grave, é muito civilizado. O Denner era muito civilizado. Ele sempre disse que o grande amor da vida dele foi a Estela, né? Mas depois ele teve com a Vera, que era uma mulher lindíssima, também depois de um certo tempo não deu certo, que foram os grandes amores da vida dele, né? Que eu saiba. O Denner tinha uma coisa interessante, é que ele não gostava de usar modelos que já fossem consagrados uns dos outros. Ele queria os modelos dele. Então, assim, uma das melhores modelos dele era a Iracema, que era a polícia militar. Ele pegou ela na rua, no trânsito, abriu a vidro, disse, vem cá, você vai ser minha modelo. Imagina a mulher, quando viu o Denner, quase teve um ataque, né? E no final ela acabou virando mesmo. Tem histórias fantásticas. A nossa ida para o Rio de Janeiro, por exemplo, quando a gente foi participar do Janeiro Fashion Show, o Denner, ele tinha pavor de avião. Tinha aquele trem noturno que ia para o Rio de Janeiro, que era chiquérrimo, né, aquele trem. E o Denner alugou um vagão inteiro para ele. Porque tinha assim, os modelos, o entourage dele, enfim, toda aquela coisa. Então ele alugou um vagão inteiro, sabe? Mas foi uma zona tão grande naquele trem, o Denner bebendo, todo mundo bebendo, aquela molecada, aquele glamour, aquela coisa. O homem do trem falou, vocês descem todo mundo aqui que eu não vai continuar. Vocês não vão continuar aqui. Aí, o Denner foi lá, falou 4 palavras pro o cara pegou o trem e foi embora, né? Mas foi muito engraçado. Tinha essas coisas muito engraçadas. O Denner foi importante na moda brasileira porque ele foi o pioneiro, ele foi o primeiro. Antes dele não tinha, existiam casas de moda que faziam roupas, que importavam roupas de fora, como o Casa Canadá, Casa Vogue, e o Denner foi o primeiro a colocar o nome de um criador de moda, como já existia na Europa. Para mim foi um desfile que ele fez na piscina do Copacabana Palace. Uma coisa de louco, foi um sonho aquele desfile. Como foi? Eles montaram uma passarela em cima da piscina do Copacabana Palace e o Denner destilou aquelas roupas de alta costura maravilhosas deles, com um final de tarde assim, carioca maravilhoso, um pôr de sol maravilhoso, a piscina toda iluminada e aquelas manequins desfilando por cima daquela água, daquela passarela, com toda aquela gente chiquérrima em volta, sentado em mesas e tudo isso. Isso para mim foi inesquecível. Morrer na Visera para mim é quem morre embaixo da ponte. O Denner morreu numa casa que tinha tapeçarias por toda a parede, tinha tapetes dispersos pela casa inteira, tinha pratarias a perder de vista. Então, assim, se ele vendesse aquilo, ele poderia viver mais 50 anos. Só que o Denner nunca se imaginava de se desfazer de alguma coisa. Quando ele mudou da granja e veio para cá, na granja ficou piano, ficou tantas coisas, entraram na casa, roubaram tudo, os lençóis dele, roupa de cama e tudo isso, mas ele já sabia que ele estava indo embora.
Ele falou, o Pierre me contou que ele falava assim, ai, tomara que meu pai, porque o Denner, ele era candomblé, essas coisas, ele gostava muito. Então, ele falava, meu pai, oxalá que me leve, meu pai, oxalá que me leve. Ele morreu jovem, 43 anos. Né? Então, essa história que o Denner morreu na miséria é uma mentira deslavada, como a história também que ele entrou em decadência e foi desenhar na São Caetano. Não é isso, a verdade não é essa. Ele foi contratado na São Caetano como o Galeno foi contratado para Dior. Ele foi contratado, reformaram a casa todinha, porque esses portugueses que eram dono da Mary Stuart, que era uma casa de noivas, queriam transformar aquilo numa coisa luxuosa. Então ele ia 2 vezes por semana lá desenhar, e foi um furor, né? Quando ele ia lá, parava a Rua São Caetano. Então, assim, tem certos mitos em relação ao Denner, que as pessoas, eu não sei de onde elas tiraram isso, porque normalmente é gente que não conviveu com ele, ou de ouvir falar que pode contar esse tipo de história. Para mim não, porque eu ia lá, quando ele estava para morrer, eu ia lá, toda semana eu ia visitar o Denner. E ficava batendo papo com ele lá. Então eu estava sabendo o que estava acontecendo. Nunca notei mudança nenhuma. Ele sempre com aquela graça dele, é lógico que você percebe, porque o problema do Denner não é outro mito, que ele deixou de trabalhar porque se desiludiu com a moda. Isso é um mito. Na verdade, ele deixou de trabalhar porque ele bebia demais, o alcoolismo chegou num grau tão grande que ele não ia trabalhar. Então tudo que ele tinha foi por água abaixo. A coleção de preta-porter que ele tinha que desenhar para a fábrica, ele não desenhava. Ele bebia. O Afonso Splendore, irmão da Maristela Splendore, que foi mulher dele, a primeira mulher do Denner, ele contou pro Carlos Doria no livro, ele encontrou garrafa de álcool embaixo da cama, que ele misturava com groselha para tomar. Ele estava num nível de alcoolismo de último grau. E tem um outro mito também, que eu fico indignado com essas coisas, porque as pessoas inventam história, eu não sei de onde saem isso. A última roupa que o Denner fez foi um vestido de noiva. Ele era apaixonado pelo Balenciaga, que foi o maior costureiro de todos os tempos. O último vestido que o Balenciaga fez foi um vestido de noiva, que ele fez para a neta do Franco, que era ditador da Espanha, que estava se casando com o Duque de Cádiz. O Balenciaga cortou, costurou e bordou esse vestido. O último vestido que o Denner fez foi um vestido de noiva, que foi para a filha daquele famoso delegado Sérgio Paranhos Fleury, aquele que era do Esquadrão da Morte, da ditadura, etc., que tinha um todo. Então, aí saiu uma notícia de que o Denner tinha feito um vestido de presente, de graça para ela, porque o Sérgio tinha tirado a Maristela da cadeia. É tudo mentira isso. Eu mesmo vi o cheque do vestido, não só o cheque, como o Sérgio escreveu da própria mão uma carta para o Denner dizendo que o Denner tinha transformado a filha dele numa princesa. E ele sabia que ele ia morrer, mas ele nunca perdeu a graça. Quando foram buscá-lo, que ele foi para o hospital, porque ele foi várias vezes, né? Quando foram buscá-lo pela última vez para ir para o hospital, os enfermeiros, ele estava muito debilitado, os enfermeiros chegaram com as macas para levá-lo de maca, da cama para a ambulância. Ele se recusou, ele disse assim, as árvores morrem em pé. E ele foi em pé para a ambulância. Foi a última coisa dele. O que você falaria para ele? O que eu falaria para ele? Espera aí que eu estou chegando. Nós vamos voltar a dar risada e depois você vai falar pra mim, você contou muita mentira da minha vida, mas eu não contei não. Eu tenho muito orgulho disso, viu? Eu não tenho muito orgulho, eu não sou uma pessoa que diz que eu tenho orgulho disso, tenho orgulho daquilo. Tenho muito orgulho de ter impedido que a memória do Denner desaparecesse.